Olá, amigos. Vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 14 de junho. Ibovespa aqui está no leilão de fechamento, mas apresentando ali uma leve alta, 0,1%. Vou falar mais a respeito. O pregão que traz ali um momento de definição importante para o índice, para os próximos pregões, para a próxima semana. Então, vou apresentar aqui nessa análise para vocês. Vou falar também aqui de Petrobras, de Vale, de mini índice, mini dólar, Vamos 3, Embry 3. Os ativos se destacaram em relação a alta e baixa no Ibovespa. BBDC4, banco aqui BBDC4, TOTS 3 também com boa alta, EQTL 3, BHIA 3, PRIO 3, muitos ativos aqui, inclusive vários desses ativos, vocês que solicitaram aqui nos comentários da última análise de fechamento do pregão. Então, se você já quer que algum ativo seja comentado já na segunda-feira, deixa aqui seu registro aqui nos comentários. Você pode também escrever outras coisas, sugestão, falar sobre o que você gosta ou não da análise de fechamento do pregão. Então, é sempre importante aí a gente ouvir, ler, né, o que vocês escrevem aqui, para a gente é muito importante. Vou rodar aqui a vinheta, você já aproveita esse momento para deixar seu like, seu joinha nessa análise, se ela for útil para você de alguma forma no decorrer dela, faça isso aí, seja em termos de aprendizado ou leitura aí do mercado. Agradeço demais por sempre estar presente aqui, nos prestigiando. Vamos lá. Então vamos lá, começando pelo Ibovespa, que fechou aqui, está fechando aqui o dia 0,1%, como já disse, pode alterar um pouco aí, devido a estar no momento aqui do leilão de fechamento, pode alterar esse 0,1 para cima, um pouco mais para cima, para baixo, mas o fato é que a gente vai ficar com esse candle aí de indefinição em cima de uma região de suporte. Então, depois de um candle forte assim de baixo, de reversão de fundo, normalmente a gente tem, em média, né, a gente vê mais uma, duas novas mínimas. É o que tende a acontecer, em média. E já aconteceu. Só que os dois últimos pregões deixou algumas sombras inferiores, demonstrando um certo enfraquecimento da queda em cima de uma região importante de suporte. Lembrando que pelo gráfico mensal o índice está em cima aí de uma zona de suporte na faixa 61,8% de retração, gráfico semanal também, dá para perceber aqui a região de vários topos anteriores. Então é um patamar importante de preço, 4 semanas aqui em queda de 0,9% nessa última semana. Chegou o momento ali, por isso que eu botei até na capa, é o seu momento Ibovespa, que é o momento aí da sua definição. Então, para que o Ibovespa comece a proporcionar uma sinalização mais de retomada, de ganhar força aqui, próximo pregão, segunda-feira, já seria muito bom acontecer algo assim, ó, um candle de força, já vindo para um fechamento até acima desse nível aqui de antigo fundo, resistência, depois vai ter essa resistência dessa região aqui, mais essa região aqui, falando em termos de fechamento. Então, o outro desafio que é junto à média é essa região. Então, são pontos que a gente vai olhar na próxima semana, mas devido a estar desse jeito aqui e a chance de poder ter algum repique aí de alta, o GPS da tendência tende a acabar essa semana, você vai receber isso aí dentro do aplicativo DV Invest de forma gratuita. Só você estar lá dentro do aplicativo, você vai receber no final de semana como é que ficou o GPS da tendência para a próxima semana. Está no nível de sobrevenda, 85% das ações apontando para baixo, das 100 ações, 85 está apontando para baixo, ou aumentou esse número? Se aumentou, aumenta a probabilidade justamente de começar um processo de reversão. Então, de maneira geral, é bom a gente ficar atento aqui em ativos que podem trazer oportunidade de compra lá no início da próxima semana, gerando sinal de alta. Se o Ibovespa gerar um fundo, ativo que também gera um fundo aí no gráfico diário, pode trazer oportunidade de compra na próxima semana. No decorrer do final de semana, eu publico aqui no canal, exclusivo para membros, são 2 conteúdos que são publicados aqui no canal. Um, Radar da Semana, que fala dos índices setoriais, fala do Ibovespa, do dólar, dos juros, fala também de minério, de petróleo, Petrobras, Vale, e outro conteúdo que é o Kaique que produz,
oportunidades para a semana, focando mais em swing trade. Esses conteúdos a gente termina ficando exclusivo para membros, mas a gente libera para todos a partir de terça-feira e de quarta-feira de cada semana. Tá? Então, quem quer exclusividade, receber isso o mais quente possível, aí tem que se tornar membro aqui. Também você pode clicar aqui embaixo e ver aí as opções, seja membro aqui do canal. Então, aqui olhando agora para o mini índice, a gente vê aqui um candle também de indefinição, gráfico de 60 minutos, gerou um topo, não caiu, está aqui tentando proporcionar um fundo, também nada. O fato é, dentro do que a gente tem aqui, o que seria interessante acontecer para olhar mais para a compra? Essa região aqui, eu ficaria muito de olho nesse patamar aqui, que já foi uma região que eu comentei na análise anterior, que essa região é um ponto de resistência. Observe o que aconteceu, bateu aqui nesse patamar e veio aqui para baixo, desculpe. E um fundo aqui ascendente rompendo essa máxima, gera ali um pivôzinho de alta no dia 60, passando a gerar sinalizações de alta, principalmente fundo ascendente para pivô de alta acima do 121.865, seria o contexto mais positivo, na minha opinião, para se buscar operações de compra. Por outro lado, tentou aqui subir, gerou alguma sinalização para baixo, de um novo topo abaixo desse aqui, dá para monitorar, buscar a operação de venda, preferencialmente de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, e melhor ainda se isso acontecer abaixo dessa região aqui, ó, abaixo desses dois fundos anteriores, ali na faixa do 121, 115. No dólar, nós tivemos aí um dia no dólar que está tendo aqui um dia do dólar de recuperação de alta, mas está dentro do movimento de queda, tecnicamente falando. Já são duas novas máximas aqui, ó, descendentes, e agora quebrando ali a sequência de mínimos ascendentes, a chance de poder ter algo aqui para baixo aumentou um pouco mais no dólar, apesar de não ter mudado a sua tendência de alta. Lembrando que em termos de nível ali de suporte para o dólar, os principais níveis estão aqui desses dois pontos, nesses dois topos que foram gerados, e na média móvel exponencial de 13 períodos, nesse momento 5.340, depois ali na faixa dos 5.312 e na faixa dos 5.294 são os pontos mais relevantes. Para o dólar gerar uma quebra de expectativa mais positiva de curto prazo, ele teria que retornar para baixo desse nível aqui, que é ali na faixa dos 5.251,5. Olhando para o gráfico 60 minutos para o dólar, temos aqui um movimento de subida mais fraco, abriu caindo na segunda-feira, gerando a sinalização de baixa nesse nível aqui de resistência, que está com fraqueza para subir, passou a proporcionar topo descendente, ou até mesmo pivô de baixa no gráfico de 10 ou 5 minutos, ficaria um pouquinho mais voltado à venda. É lógico que essa região, abaixo dessa região, seria a região mais interessante para venda depois de sinalizações de baixa, abaixo desse patamar, pelo menos abaixo dos 5.361,5. Abriu subindo, aumentará a chance do dólar caminhar aqui para essa região, que seria uma região aí de a gente buscar oportunidade de compra, não de compra aqui, tá? Mas de compra para tentar pegar um movimento até essa região aqui. Ou seja, sinalizações de fundo ascendente, ou até mesmo pivô de alto, mas principalmente fundo ascendente no gráfico de 10, 5 minutos, ou outra sinalização que você costuma entrar para tentar pegar no movimento para essa região, seria algo interessante. Chegou aqui nesse patamar, dependendo do movimento que aconteceu, olharia para venda novamente nessa região aí que eu acabei de comentar. Indo para as ações, a PTR4 no pregão de hoje apresentou uma queda de 2,2%, lembrando que ontem eu comentei que a ação gerou aqui a sua tendência de baixa de curto prazo, aumentando a probabilidade de buscar seus próximos suportes. Quais são as projeções de baixa dessa nova tendência de baixa da ação? Se a gente pegar aqui uma projeção alternada na Petro, a primeira projeção foi atingida 34,69, até mencionei isso aqui ontem. A próxima projeção de baixa na faixa dos 32,82. Levando em consideração a projeção clássica, a gente está olhando lá para os 32,45. Então, 32,92, 32,45, isso aqui é um nível de suporte mais relevante. Por quê? Porque é uma projeção de baixa e também é uma região que foi bastante testada ali atrás e foi respeitado. O preço parou de cair aqui e começou a subir. Antes desse nível, existe essa região aqui também, ó, essa região aqui que foi testada hoje e essa outra região, ou seja, uma região por volta dos 34,43 e o outro nível de preço na faixa dos 33,46, seguido aqui dessa região dos 32,45. São os principais níveis, na minha opinião, em cima de Petro. Opa, Dalton, oportunidade de compra aqui na Petro? Não consigo ver ainda. Não consigo ver um sinal de alta ou algo relevante já para se superar essa máxima, é compra com stop aqui embaixo? Não vejo, porque estaria comprando muito próximo da zona de resistência. Então, de maneira geral, eu esperaria a Petro gerar algum sinal aqui para for comprar
com a expectativa maior de subida, ela romper, voltar para cima das médias, rompendo essa máxima aqui e passar a gerar algum sinal de alta pelo gráfico diário. Outra alternativa, ela estica um pouquinho mais para baixo, entra mais próximo dessa região dos 33 até os 32,45 para buscar uma operação de compra contra tendência nessa ação. A Vale 3 vai fazendo uma lateralização aqui do preço, tem aqui uma movimentação mais lateral que representa uma fraqueza para subir e uma maior probabilidade para cair. Então, para mim ainda Vale estar apontando mais para baixo. A minha leitura é essa, por mais que não é que ela vai cair já na segunda-feira. A questão é o cenário gráfico desse ativo reforça a possibilidade maior de arriscar para venda no swing trade, de perder essa região aqui de suporte. O que seria mais interessante? É justamente ela abre subindo, testa aqui a média ou mesmo essa região do gap aqui, ó, e gera um sinal de baixa na sequência. Isso chamaria mais atenção para se buscar essa venda na Vale 3. Não vejo ainda oportunidade de compra no papel. Vamos 3, ação destaque de alta aí no pregão de hoje, com alta de quase 6%, 5,94%, gerando um fundo muito próximo do suporte do fundo anterior. Mas como é que está o cenário gráfico lá no prazo maior, olhando o semanal? Aí ela veio aqui, tendência de baixa, tentou vir para anular a tendência de baixa, para quebrar sua tendência de baixa, teria que romper essa máxima. Continua tendo, tá? Que ela tem que romper aqui, eu falando de tendência do semanal, de curto para médio prazo, teria que romper os R$ 9,26. Nesse momento vem, está dentro dessa região inteira aqui de suporte, desse fundo anterior, até formado por uma longa sombra inferior, desde o fechamento ali na faixa do 7,25 até a mínima 6,73, é uma região de suporte. Nessa região, conseguiu gerar um candle forte de alta. Eu entraria comprando esse papel aqui? Não, mas se eu tivesse comprado, eu deixaria o stop aqui embaixo. Por que eu não entraria comprando? Porque ainda eu vejo um stop longo, para ter muito nível de resistência muito próximo. Então, se eu fosse arriscar por estar na zona de suporte, eu colocaria menos capital nessa operação aí em cima de Vamos 3. Lembrando, a tendência também do gráfico diário é de baixa, ou seja, ela quebrou aqui a estrutura dela de alta, quando veio aqui para baixo, faz uma correção mais lateral e rompe aqui para baixo. Se ela romper essa máxima aqui, ela quebra a estrutura de baixo, ali na faixa 7,77. E principalmente se voltar para cima das médias, aí chama atenção para abrir compra já com a expectativa maior, com uma melhor relação risco-retorno, na minha opinião. Depois disso, eu vou falar aqui de Embry 3, que caiu 5,35%. Essa ação, se a gente olhar para um gráfico mensal, vem numa escalada muito longa aqui de subida. Então, um papel que vem se desempenhando bem no decorrer desse ano aí, bem acima do Ibovespa, e proporcionou aqui, após ter rompido esse topo, um retorno muito forte para baixo, não só gerando um falso rompimento, mas também fechando abaixo da média, aumentando a probabilidade de caminhar para cá. E até mesmo perder sua tendência de alta, que ocorrerá se ela oscilar abaixo desse nível aqui de preço, localizado ali nos R$ 35,51. Então, para quem está comprado nesse ativo no swing trade, gerou um sinal de saída. Perda dessa mínima reforça ainda mais esse sinal de saída na posição comprada nesse ativo. Para voltar a pensar em compra, eu olharia para o semanal aqui para ver se ele chega aqui nessa região da média. E dependendo da forma como chegar aqui nesse patamar, gerando sinal de alta de novo, um fundo no semanal para uma compra, ou mesmo no gráfico diário aqui, entrou nessa região aqui, ó, desse candle grande de alta, mais esse fundo aqui anterior, proporcionou um sinal de alta na expectativa de ficar no processo de congestão, 2 topos no mesmo nível, 2 fundos gerando aqui no mesmo nível, seria uma forma de entrada, mas teria que ter mais candles aqui, ó, não pode vir direto aqui para entrar comprando não. Se vier com muita força como começou aqui, nem entraria comprando papel já no primeiro momento. Indo agora para os demais ativos que vocês solicitaram, BBDC4, gerando aqui um sinal de fundo em cima de um nível de suporte no gráfico diário, lembrando, a tendência continua sendo de baixa. Para mim, na minha leitura, essa ação para quebrar essa estrutura de baixa, ela tem que vir para cima dessa região dos 13,50. Dalton, mas e se ela gerar aqui um fundo duplo? Também é um padrão gráfico que gera um sinal de mudança dessa tendência. É um primeiro ponto que gera uma mudança dessa tendência, só que reforça esse cenário de mudança vindo para cima dessa região aqui. Até porque, se a gente olhar ali para o gráfico semanal, essa região dos 13,50 é uma região extremamente relevante, ó. Então, vindo para cima dessa região, já é um indício mais forte que o ativo já está entrando aí
nova tendência de alta, no viés mais de alta. Romper essa máxima aqui, viés de alta, dá até para fazer uma projeção de alta se ela conseguir fazer isso aqui, ó. Se ela romper esse patamar, 13,62 seria das projeções de alta. Quem for arriscar aí na compra através desse padrão gráfico é uma das alternativas que teria. Se romper essa máxima, Dalton, eu quero comprar mais próximo do fundo, teria que ser no rompimento da máxima dessa sexta, tentando pegar um movimento para cima. O que não apoia tanto em BBDC4? Cenário. O cenário continua apontando para buscar essa região aqui. Caminho mais provável para o BBDC4, caminhar para a faixa dos 12,29, 12,30 até um patamar de 11,65. É o caminho mais provável, falando de curto para médio prazo. Se eu pego um gráfico semanal da mesma forma, tem um movimento forte para baixo, por mais que venha algo aqui para cima, ainda expectativa um pouco mais negativa. Enfim, abriu compra no papel, eu não esticaria muito em termos de objetivo essa entrada. E que se tivesse comprado, eu deixaria meu stop aqui abaixo dessa mínima. TOTS 3, belo desempenho no decorrer dessa semana, uma alta muito forte lá no gráfico semanal, 7,33%. Ação dentro de uma tendência de alta pelo gráfico diário, aqui já tinha quebrado a estrutura de baixa, gerou um novo sinal de alta, veio aqui para quase anular a tendência de alta, não anulou, ganhou bastante força. Entraria comprando esse rompimento? Eu não entraria comprando. Quais são os motivos eu não entraria comprando? A quantidade de barras para chegar no rompimento, proximidade da zona de resistência, não significa dizer que ela não vai continuar subindo, apenas que a relação risco-retorno dessa operação não me satisfaz. E aí, o que eu iria ficar de olho aqui? A olhar no gráfico diário, o próximo movimento ou lateral do preço, ou movimento de baixa, pode ser até mais acima, para buscar a entrada na ponta compradora, preferencialmente testando algum nível de suporte, topo anterior, média móvel, retração de Fibonacci, enfim, seria isso que me chamaria atenção. Mas é um papel que ganhou bastante força aí nessa semana e dá para ficar de olho aí no decorrer dos próximos pregões em busca de oportunidade de compra. E quem tiver comprado, stop abaixo da mínima do pregão de hoje já seria um stop razoavelmente bem posicionado, porque é um candle de bastante força compradora, rompe aqui uma região de topo, então não seria muito legal voltar para baixo dessa mínima. EQTL3, a ação também gerou uma alta boa hoje, 2,51%, vem dentro de uma tendência de baixa, onde para mudar essa tendência ela precisa romper essa máxima aqui, superar os R$ 30,40. Olha o gráfico semanal lá, vem caindo picotado, picotado. Se eu pego aqui o gráfico mensal nesse papel, ó, também ó, mudou a tendência lá do mensal. Então já é um sinal, um indício mais negativo. Semanal dentro de uma tendência de baixa, diário dentro de uma tendência de baixa. De maneira geral, se alguém está comprado no papel, já tem um ponto de stop aí bem definido, abaixo dessa mínima aqui, 33,23, desculpe, 33,23 não, 28,60. Então 28,59 seria um dos pontos de stop da operação. Quem for abrir compra tem muita resistência pela frente. O que é que eu faria? Menos capital se fosse fazer isso, para um perfil mais agressivo, e no meu caso eu prefiro entrada depois que superar níveis de preço importantes, assim como já fechou acima da média, mas superar topos anteriores e a partir desse momento passou a gerar sinal de alta, compra no ativo. BHIA3 é um papel que realmente eu não gosto de cenário gráfico dessa ação já faz muito, muito tempo. A ação vem dentro da tendência de baixa em todos os prazos operacionais. Se olharmos aqui, ó, abriu com baita gap de alta e já voltou tudo, já devolveu o candle aqui, beleza, fez superação de máximo do candle anterior. Para mim, essa ação está com a cara que vem para fechar aqui esse gap. Deixa eu ver se está tudo ajustado aqui. Vem para cá de novo. É o caminho mais provável. Se olha para o gráfico diário, esse aqui é o gráfico diário. Se olha para um gráfico semanal, tem algum indício de subida? Não, não tem. Tá escorregando para vir para cá, para essa região aqui de fechamento, lá no 144. E para fechar o gap no gráfico diário, que está localizado nos 5,66. Tem algum sinal de mudança da tendência? Não tem. Não tem ainda. Eu compraria essa expressão de massa? Também não compraria. De maneira geral, guardaria tranquilo uma entrada assim, ó. Sinal de alta, fundo ascendente, pivô de alta, depois que voltar para cima da região dos R$ 6,80. E por último, o Prio 3, que vem dentro de um processo de perda de força, perdendo essa região, dá para ver melhor pelo gráfico semanal, perdeu um nível de suporte importante. Essa semana foi positiva, 5,24%, mas observe aqui, se eu traço uma linha nos últimos fundos aqui, ó, deixou uma sombra superior, não fechou acima. Então, aumenta-se a chance de poder ainda, mesmo que tenha alguma recuperação, seria menos provável o papel vir forte para cima.
menos provável. O que daria para monitorar para a próxima semana? Como gerou um movimento até razoavelmente mais forte, tivesse mais um pregão aqui, gerasse a superação de máxima lá na terça-feira, daria até para tentar arriscar uma compra aqui, sem exigir tanto para cima nessa ação. É o que chamaria atenção. Essa superação de máximo já não seria algo que eu gostaria tanto de executar. É uma das alternativas, com stop mais curtinho, botaria menos capital, para tentar pegar algo aqui para cima no papel. Mas, de maneira geral, ainda vejo um risco um pouco maior na posição comprada, por conta do que eu acabei de apresentar no gráfico semanal dessa ação. É isso, amigos. Muito obrigado aí pela atenção de todos vocês nessa análise de fechamento do pregão e por nos acompanhar aqui no decorrer dessa semana. Final de semana tem conteúdo novo aqui dentro do canal, para quem é membro aí dentro do canal. Deixe seu like, seu joinha nessa análise de fechamento do pregão, para que a gente mantenha esse conteúdo aqui, que é um dos carros-chefes aqui dentro do canal, mas que a gente mantenha ele e até aprimore essa análise de fechamento do pregão. Agradeço demais, um excelente final de semana e até segunda.